Olá, eu sou o Pedro Chamachumbi, diretor-presidente aqui do Parque Tecnológico Piracicaba, e hoje recebo para um papo muito especial um amigo superintendente do IQA, Instituto de Qualidade Automotiva, Alexandre Xavier. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Parque Tecnológico de Piracicaba. É um prazer tê-lo conosco aqui para atualizarmos um pouco sobre a dinâmica do setor automotivo no país, aqui em Piracicaba. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Fico honrado pelo convite, não só por revê-lo, é um grande prazer estar aqui no Parque Tecnológico de Piracicaba, mas estar aqui em uma região que valoriza tanto o setor automotivo, que valoriza tanto a indústria da mobilidade e onde o IKEA tem uma enorme satisfação de desenvolver uma série de projetos. A gente vai com certeza falar sobre eles. Pois é, Alexandre, quem conhece o ambiente produtivo de Piracicaba, de desenvolvimento econômico, a nossa indústria, já deve conhecê-lo, porque você está sempre por aqui. Então conte para nós o que é o IKEA, né, qual é a função do IKEA e por que o IKEA está sempre por aqui em Piracicaba. O IKEA, Instituto da Qualidade Automotiva, Pedro, nasceu em 1995. Nos anos 90, para quem tem mais de 40 anos, vai lembrar que a gente viveu um momento de enorme transformação no país, que foi a abertura de mercado. A criação do IKEA foi uma consequência direta dessa iniciativa, porque em um momento onde falando do setor automotivo, mas vale para todos os setores produtivos, em um momento que nós tínhamos 5 grandes marcas de veículos de passeio e passamos a ter uma infinidade de opções como o consumidor tem hoje em dia, aquela transformação começou nos anos 90. O governo se uniu com o setor automotivo com uma preocupação. Entre tantas coisas positivas, havia um risco. A mesma abertura de mercado que daria espaço para veículos, componentes automotivos de alta qualidade, poderia abrir espaço para componentes para veículos sem tanta qualidade assim, gerando risco para o consumidor, risco para o meio ambiente e risco para a concorrência leal no país. Entre as iniciativas que foram tomadas na época pelo governo, junto com o setor automotivo, foi a criação do IKEA, que tem um propósito definido naquela época e vigente até hoje, de proteger e zelar pela qualidade do setor automotivo na indústria, no comércio e nos serviços. Excelente, Alexandre. E de lá para cá, né, Piracicaba também se desenvolveu muito nesse segmento, né? Piracicaba tem grandes empresas que atuam nesse setor, né? O que você pode falar um pouco desse ambiente do segmento automotivo aqui em Piracicaba em todas as suas variações? Piracicaba é como uma espécie de um microcosmo do Brasil. E o Brasil tem uma característica em relação ao setor automotivo que é quase única no mundo, né? Poucos países, talvez o Brasil só se compare à China nisso, tem uma quantidade tão significativa de fábricas em todos os segmentos da mobilidade. Estamos falando de motos, estamos falando de veículos de passeio, de caminhões e ônibus, de máquinas agrícolas, de equipamentos. Nós temos uma infinidade de marcas, ainda não temos tanta escala de produção, gostaríamos e poderíamos ter mais, sem dúvida. E Piracicaba tem a mesma característica. Temos aqui montadoras de diversos segmentos, fabricantes, fornecedores de autopeças, concessionárias de todas as marcas e, naturalmente, oficinas mecânicas, serviços dos mais diferentes níveis, tornando essa região muito privilegiada e um privilégio para o IKEA poder colaborar e trazer o que nós fazemos no Brasil inteiro também para aplicação local. Realmente, Alexandre, Piracicaba tem essa marca histórica, né, de desenvolver uma indústria muito forte. Quando a gente olha, especialmente, né, para esse segmento, a gente olha, né, para a história da instalação da Caterpillar, Case e tantas outras bandeiras, empresas como Erling Klinger, né, que estão aqui em Piracicaba, recentemente instalação de centros de treinamento de empresas de máquinas, né, toda a história recente com a Hyundai. Piracicaba realmente se destaca muito nesse segmento e Piracicaba é um polo de inovação reconhecido. Como que vocês estão olhando para esse movimento de inovação no setor? O que tem mais chamado a atenção do IKEA nesse movimento de inovação e até de mercado, esse movimento de abertura internacional de mercado? Como que vocês estão lidando com esse momento, Alexandre? Pedro, eu comentei da origem do IKEA, nos anos 90, a abertura de mercado. Muito provavelmente, isso não é uma opinião minha, é opinião de muitos especialistas, nós vivemos atualmente um momento de maior transformação desde aquela época.
nunca a sociedade e o setor automotivo foram tão desafiados por questões que impactam de uma maneira muito significativa. E o IKEA, da mesma forma que naquele momento nós fomos criados para apoiar a sociedade, apoiar o setor, apoiar os profissionais que atuam no setor automotivo em relação àquela grande mudança, o mesmo ocorre hoje em dia. Questões como a transformação digital, como a eletrificação veicular, como sustentabilidade, os novos modelos de negócio, o comércio eletrônico tomando uma proporção cada vez mais significativa. E, por fim, a necessidade de aprimoramento na capacitação de mão de obra são fatores em que o IKEA precisa e está se atualizando e ampliando a sua capacidade de apoio para o setor. E aí vem um exemplo do que nós estamos fazendo de mais significativo aqui na região. Capacitação de mão de obra. Temos diversos projetos em parceria com o Cimesp, em parceria com o Hyundai, com o Elring-Klinger, sob o ponto de vista de apoiar tanto os profissionais que já estão ativos, como a inclusão de quem não está ativo. Um dos projetos, poderemos detalhar depois, é a Escola de Manufatura e Qualidade IKEA Elring-Klinger, que fica aqui em Piracicaba, que privilegia não, é exclusivo para população carente. Apenas eles podem participar, e preste atenção, não são jovens carentes, população carente de qualquer idade, porque temos as pessoas, temos a questão também da população 40, 50 mais, etarismo, eu faço parte disso, que a gente tem que defender e que o Brasil precisa. Então, nesse projeto, qualificamos pessoas, parte delas já são contratadas pela própria Elring e uma parte delas já é disponibilizada qualificada para o mercado, em um nível superior. Um projeto que nós temos muito orgulho em participar e que a Elring, sem dúvidas, é uma pioneira no Brasil e no mundo nessa iniciativa. Privilégio da região de Piracicaba. Temos muito que nos orgulhar mesmo desse movimento. Piracicaba é um polo reconhecido, ciência, tecnologia e inovação. É uma das raras cidades onde nós temos mais de uma unidade do Senai, a força do Cimesp, a presença ativa do IKEA. Agora também estamos na iminência, né, da inauguração aí dos laboratórios do IPT aqui em Piracicaba, que também tem esse olhar estratégico para o setor. E investir na educação é de fato a certeza que nós teremos um ambiente de inovação relevante nos próximos anos, né, Alexandre? E também isso se conecta com um desafio importante para o Brasil como produtor de inovação para o setor, como uma cadeia produtiva mais desenvolvida, que também possa fazer frente ao desenvolvimento dos modelos de negócio e operação globais, por exemplo, chineses, que estão chegando aqui no país, né? Como que o IKEA está observando esse movimento de mercado, da chegada, né, desses mercados internacionais no país, e como que as cadeias produtivas nacionais podem se preparar para dar esse suporte, tracionar esses modelos junto à potência e à atuação do IKEA, Alexandre? Pedro, essa é uma questão da ordem do dia, né? Essa vinda de novos players, em sua grande parte chineses, vem transformando o mercado de uma maneira muito significativa. Isso vai desde a divisão de vendas, onde os chineses já têm uma participação muito significativa, todos eles com veículos eletrificados, como uma pressão, uma transformação enorme da maneira de produzir, porque é importante entender que não é uma mera questão mercadológica, não são apenas 2, 3, 15 novos players que estão vindo. É uma maneira de jogar diferente. É uma disputa global sobre uma cadeia de valor, onde um veículo elétrico, por exemplo, acaba na prática sendo uma peça geopolítica, porque você tem nesse produto a combinação de tecnologia, de dados, de minérios críticos, você tem todas as questões envolvendo a lógica de sustentabilidade, de emissões, energia, que é uma parte muito significativa de disputas que vem acontecendo no mundo. O veículo elétrico, o veículo eletrificado consolida, de certa forma, todos esses fatores. Qual é o impacto número 1 para a cadeia automotiva no Brasil, da montadora até a oficina mecânica? Uma pressão muito mais significativa por competitividade.
Pressão por competitividade nunca foi novidade no setor automotivo, um setor muito disputado, um setor muito competitivo, mas agora ela tomou proporções como nunca houve antes. E aí, onde isso se traduz? Redução de custos e aumento de produtividade. Só continuará no jogo quem conseguir combinar essas duas questões. E as coisas estão mudando e mudando muito rápido. Quando voltamos para o papel do IKEA, tudo, absolutamente tudo que nós fazemos envolve preocupação e encaminhamentos que possam apoiar as empresas e os profissionais a se adaptarem a essa situação, serem mais produtivos e, com isso, reduzirem custos para que não só as empresas, o Brasil possa continuar a ser competitivo. Aliás, não só continuar, que nós usemos toda essa situação como uma oportunidade para nós crescermos. Ou seja, é uma nova onda de inovação que ou a gente aprende, né, a se encaixar, a surfar essa onda, ou a gente pode ser de fato afogado, né, Alexandre, e ver a nossa indústria deixar de ser provedora de tecnologia e inovação, de ponta e solução, e passar meramente a ser novamente consumidora, né? Depois de todo um esforço de desenvolvimento da nossa cadeia nacional em todos os seus elos. Então o IKEA tem esse papel fundamental, né? De desenvolver as cadeias de valor. Qual é a abrangência hoje, Alexandre, da atuação do IKEA no estado de São Paulo, em ambiente nacional? Quais são também os principais parceiros e até fundadores, né? O IKEA nasce dessa convergência, né, setorial e nacional para o desenvolvimento do setor, né? Fala um pouco sobre a abrangência e quem são esses parceiros fundadores que estão na governança do IKEA à frente desses desafios setoriais. Num rápido complemento da questão anterior, e já retomo esse ponto, Pedro, as empresas, os profissionais têm um papel fundamental para essa atualização, para essa necessidade de competitividade. As entidades setoriais também. Porém, a gente não pode esquecer o papel do governo, de garantir isonomia, de garantir o interesse do país em relação a tudo isso que está acontecendo. Proteção estratégica, né? Garantir isonomia não significa fechar as portas para ninguém, muito pelo contrário, concorrência é sadia e muito bem-vinda. O período de importação, montagem e depois fabricação é natural para qualquer novo entrante, mas tem que ter esse fluxo. A gente não pode se contentar em sermos meros receptores de veículos importados e de autopeças importadas. Apenas montadoras, né? Precisamos desenvolver tecnologia, competência e localização. Indo para o IKEA, nós atuamos nos 5 continentes, Pedro, porque quais são as grandes demandas que envolvem as nossas atividades? Uma delas eu já comentei, a adaptação em relação às mudanças do mercado. Agora, a legislação vigente e as novas que estão vindo, muito do que a gente está falando de tecnologia, segurança cibernética, inteligência artificial, as regulamentações estão sendo criadas agora. Sustentabilidade, todos esses grandes programas ligados ao setor automotivo, Programa Mover, Selo Verde Brasil, ligado direto ou indiretamente, mercado de carbono voluntário e regulado, o CBAM europeu, que começou a vigência agora em janeiro, tudo envolve exigências ligadas à descarbonização, à redução de emissões, que as empresas precisam fazer e reportar de uma maneira competente e confiável. E aí é onde entra muito do nosso papel. Nessas regulamentações, Pedro, elas têm, até por uma característica de diretriz da OMC, onde o Brasil é um dos países signatários, você não pode fechar as portas para ninguém. Então, as regras de um produto que é comercializado no Brasil precisam obrigatoriamente ser as mesmas, seja fabricado localmente, seja fabricado fora do Brasil. Então, o IKEA viaja ao mundo todo, checando as linhas de produção dos componentes automotivos que são comercializados no Brasil, seja fabricado nas Américas, na África, na Europa ou na Ásia. E as regras são as mesmas. Componentes automotivos, a regulamentação e a certificação foi o início das atividades do IKEA. Quando eu comentei que fomos criados para zelar pela qualidade, para defender, esse foi o nosso primeiro papel. E até hoje um papel extremamente relevante, onde vários produtos
quase 100%, sem exclusividade, é a escolha das empresas. Sem exclusividade, as empresas confiam no IKEA para que aquele produto tenha a nossa marca e isso seja uma confiança para o consumidor, para a oficina mecânica ou para quem quer que tenha interesse em usar um componente automotivo com referência e credibilidade técnica. Muito bom, Alexandre. É um olhar de ponta a ponta, né, do IKEA, que inclusive trabalha também com políticas, né, de inclusão produtiva, capacitação, com esse olhar também, até como plataforma de apoio à qualidade e aferição aí das oficinas mecânicas, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. É uma atuação fantástica e o brasileiro também é apaixonado, né, por motores em geral, não só por carros, né? Então acho que o IKEA, né, tem um papel fundamental para o Brasil, para a história e para Piracicaba ainda mais. Já partindo então, Alexandre, para o nosso encerramento, fechamento aqui, e quero que você volte aqui mais vezes também, teremos novas agendas aí pela frente, onde a gente estará junto, então vai ser um prazer acompanhar. Queria que você deixasse aí o convite, o contato para quem não conhece o IKEA, saber como pode se conectar, para saber sobre os programas ligados ao setor, para quem quiser acompanhar a agenda, se conectar com a bandeira, e também para as indústrias de Piracicaba, como elas podem se conectar com o IKEA, se é através do Cimesp, qual é o caminho. Por favor, Alexandre. Muito obrigado, Pedro. E a cada vez que me convidasse, com certeza estaremos aqui, eu ou algum representante do IKEA. Temos enorme satisfação de estar aqui com vocês, Piracicaba e região, e particularmente no Parque Tecnológico, incentivando a inovação, que é um outro fator essencial para o crescimento do nosso país. Para você que já conhece o IKEA, o Instituto da Qualidade Automotiva, ou deseja conhecer, visite o nosso site www.ikea.org.br. www.ikea.org.br. Lá tem todas as informações das atividades, das possibilidades que o Instituto oferece para apoio das empresas, dos órgãos públicos, dos entes governamentais e dos profissionais que atuam ou pretendem atuar no setor. Inclusive, naturalmente, tudo o que a gente faz aqui em Piracicaba. Os contatos, telefone, e-mail, WhatsApp, estão todos lá no nosso site. Será uma grande satisfação receber o seu contato e poder ajudar da maneira que for possível, não apenas o setor automotivo e não apenas Piracicaba. O Brasil a evoluir como todos nós desejamos. Alexandre, muito obrigado. Foi especial estar com você nesse nosso primeiro programa de entrevistas aqui no Parque Tecnológico, né? Você que é um parceiro de longa data. Então, esperamos, né, seguir acelerando com o IKEA, né, que esse é o DNA do IKEA. E para você que nos acompanha, fique ligado, Parque Tecnológico Piracicaba segue cumprindo a sua missão e segue aqui de portas abertas, aguardando você, empreendedor, pesquisador, empresa inovadora, que quer desenvolver o seu negócio e tracionar aqui no nosso ecossistema. Fique ligado, até a próxima.